Meus irmãos, eu quero conciliar essa ceia, a pregação dessa ceia de hoje com o Dia dos Pais. E eu pedi ajuda ao Senhor para conciliar tanto uma pregação que fale sobre os pais, como uma pregação que fale sobre a ceia do Senhor. E eu coloquei um título dessa mensagem: O Pai Eternamente Presente. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite maravilhosa, pois contigo sempre é maravilhoso. Em casa e aqui com a partícula do teu corpo, sempre é maravilhoso, Senhor. Como dizia Charles Spurgeon, eu creio no Espírito Santo e eu digo, eu preciso do Espírito Santo. Me auxilie, meu Pai, e que as mentes possam estarem centradas na tua palavra, nada nos disperse, nossas mentes não vagueiem, mas estejam centradas na tua palavra aqui. E tudo que é contrário à tua palavra, que não subsista neste lugar, em nome de Jesus. Ajuda-me, Espírito Santo, a ministrar e os teus servos a entender, em nome de Jesus. Amém. Eu ia colocar o título: Um Pai Eternamente Presente, mas na verdade eu coloquei O Pai Eternamente Presente, porque se nós colocarmos um Pai eternamente presente, ficaria incoerente para o Pai que eu estou falando. Por isso eu coloquei O Pai Eternamente Presente. Meus irmãos, nós temos a necessidade de uma referência paterna. Todo ser humano normal tem uma necessidade de uma referência paterna. A não ser que não esteja com a mente normal, a não ser que esteja com problemas psicológicos, incapacitando a mente, ou causando-lhe um trauma muito alto ou profundo, é que alguém vai dizer assim: eu não sinto necessidade de referência paterna. Não é normal um ser humano assim. Pode escrever isso. Todo ser humano normal, ele tem a necessidade de uma referência paterna. E nós temos uma referência paterna e eterna. Todos nós que fomos tocados pelo Espírito Santo, nós temos esta referência paterna, não somente paterna, mas eterna no céu. E todos os que foram selados pelo Espírito Santo têm Deus morando dentro de si. Eu coloquei: ó, que maravilhosa graça! Todos que foram selados pelo Espírito Santo têm Deus morando dentro de si. Jesus disse que o Pai viria e Ele mesmo viria para fazer morada dentro de nós. E nós somos chamados, nós que nos arrependemos dos pecados, entendemos o Evangelho, entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo passou a morar em nós. Nós somos chamados templos do Espírito Santo, morada de Deus. Que graça maravilhosa, meus irmãos. Tem que dizer isso porque nós não merecemos Deus morar dentro de nós, Jesus morar dentro de nós, o Espírito Santo morar dentro de nós. É a graça maravilhosa de Deus. O texto que nós lemos, meus irmãos, revela-nos que Jesus, aos 12 anos, ele já se relacionava com Deus como Pai. O texto diz:
por que vocês estavam me procurando? Ou por que me procuravas? Não sabeis que eu estou tratando das coisas de meu pai? Ele tinha apenas 12 anos de idade. E já se relacionava com Deus como seu pai. Diferentemente dos judeus religiosos, diferentemente de antes da lei, no momento da lei e até Malaquias, todos os judeus se relacionavam com Deus com nomes Elohim, o Senhor, outros tantos títulos que eles se relacionavam. Os judeus não se relacionavam com Deus como Pai. Mas Jesus Cristo, na nova aliança, com 12 anos, já começa a ensinar os doutores da lei. Com 12 anos de idade, ele está ensinando aqueles que eram doutores da lei judaica. E ele, já com 12 anos, disse para os seus pais, que também eram judeus, o seu pai adotivo José e a sua mãe legítima Maria, gerado pelo Espírito Santo, está ensinando a Maria, que era judia, e José, que era judeu. Jesus disse para os seus pais: porque vocês estavam me procurando, não sabeis que eu tenho que tratar das coisas de meu pai? E diz o texto mais na frente que Maria guardava essas coisas em seu coração. Chamou a atenção de Maria judia. Jesus, com 12 anos, surpreendeu os doutores, ensinando os doutores. Chamou a atenção de Maria, Jesus, dizer assim: meu pai. Para José, seu pai adotivo, e para Maria, sua mãe adotiva, ambos judeus, acharam isso estranho. Um menino de 12 anos, também judeu, já chamando Deus de pai. E diz a Bíblia, Maria, como sábia, Maria guardava essas coisas no seu coração. Irmãos, isso já são os flashes da nova aliança. Já são os raios da nova aliança, do Novo Testamento, do novo pacto. Jesus se relacionando com Deus como Pai. Tudo indica, meus irmãos, que Jesus perdeu o seu pai adotivo José, sendo ele já adulto, porque depois aparece, mais na frente, aparece Maria e seus irmãos de sangue, e também suas irmãs, como João diz, e não aparece mais José, o seu pai adotivo. Você não vê mais José. Tem alguns encontros, Jesus já adulto encontra com seus irmãos e encontra com a sua mãe, pois alguns idolatraram os peitos de sua mãe. Tem um texto em Lucas que chegaram alguns e disseram assim: bem-aventurados seios que te amamentaram. Já tinha a mariolatria, a exaltação a Maria. Jesus disse: meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a minha vontade. Já tinha uma idolatria a Maria que ela rejeitou, pois lá no casamento ela disse: faça o que ele vos disser. E exaltar os peitos, os seios de Maria. E Jesus já tira aí a mariolatria, desde aí. Ele não dá atenção e muda o foco, fala assim: aquele que faz a minha vontade é minha mãe e meu pai. Captou a mensagem? Porque vocês estão exaltando os seios de minha mãe. Tá? É um texto pouco conhecido, ou pouco lembrado de alguns. Então não aparece mais José. Era para estar José lá. Ele não era o pai. De 4 irmãos mais irmãs, José não aparece. Então tudo indica que José tinha falecido. José não aparece mais na história. Maria ficou viúva. Jesus ficou sem pai adotivo. Mas o lindo é que desde os seus 12 anos, ele já se relacionava com Deus como Pai Supremo,
como Pai eterno, como Pai que sempre estaria presente com ele. Jesus, meus irmãos, sendo já adulto, ele focou os seus olhos na referência paterna no céu. Ele ficou órfão de um pai adotivo, mas ele colocou o foco dos seus olhos no Pai eterno. Diga aleluia. Colocou o foco dos seus olhos no Pai que é eterno. Jesus, meus irmãos, já adulto, no capítulo 10 do Evangelho de João, ele faz 11 referências a Deus como Pai diante dos judeus. Eu contei só em João capítulo 10, 11 referências. Jesus diz assim: meu Pai, Pai, meu Pai, Pai, meu Pai, de propósito aos judeus. Jesus, já adulto, mostra para os judeus que o relacionamento na nova aliança, nós podemos chamar Deus como Pai. Os judeus diziam que alguém chamar Deus de Pai naquela época era igual a Deus, mas Jesus Cristo é igual a Deus. Tanto é que ele diz: eu e o Pai somos um, João 10:30. São 11 vezes, Everaldo, 11 vezes que Jesus faz referência a Deus como seu Pai. Os judeus ficaram indignados com essa tal profunda intimidade, com essa tal ousadia de dizer: eu sou igual a Deus. Irmãos, Jesus ensinando sobre a oração, em Mateus 6:9, o que ele diz? Pai nosso que estais no céu. Ele está ensinando os judeus, os seus discípulos, e alguns gentios lá no meio da multidão, os judeus. Outra vez Jesus está dizendo assim: discípulos judeus, na nova aliança, a gente pode se relacionar com Deus como Pai. Todos eram judeus, eles ficaram chocados. Jesus fala assim: Pai, a oração começa Pai. Não começa com Deus, não começa com aquele que está no céu, começa Pai e diz nosso. E diz aqui agora o Pai é nosso, porque os judeus tinham Deus como que fosse a sua propriedade exclusiva. Deus era só para eles. E agora Jesus fala assim: o Pai é nosso. Aleluia. Meus irmãos, na hora da pré-cruz, antes da cruz, no jardim de Getsemane, Jesus disse o quê? Pai, disse: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Antes da cruz, Jesus, na sua agonia que suou sangue, tendo Deus como a sua referência paterna eterna, ele disse: meu Pai, na hora da crise, na hora do cheiro da cruz, que ele suou sangue, ele já sentia a pressão da cruz, ele estava angustiado até a morte. Alguns chegam a dizer que Jesus estava tão angustiado que ele estava ali com depressão. Ora, como homem é possível ele ter? Certamente sim. Porque a angústia foi tão grande que ele suou sangue. Seus poros expulsaram não suor, mas sangue. Eu tenho uma tendência de concordar com isso. Respeito quem discorda. Jesus estava angustiado. Lembra do Salmo 116? Cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim. Jesus disse: eu estou angustiado até a morte. Um tanto parecido, hein? Mas lá no momento de aflição, Jesus continua nos ensinando
que devemos nos relacionar com Deus como Pai. Aleluia. Na Páscoa, meus irmãos, que passou a ser chamado ceia, Jesus disse: não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus continua a vida inteira ensinando a vida que ele viveu, a vida inteira, eu digo, a vida aqui, do seu ministério, aliás, desde a sua infância, ensinando esse relacionamento com Deus como Pai, intimidade, aproximação. Pai é intimidade, é segurança, é direção, é provisão, é proteção. Pai é isso e muito mais. Jesus, na sua agonia, diz: Pai, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Na Páscoa que se tornou ceia, ele transformou a Páscoa em ceia. Nós não comemoramos Páscoa, nós comemoramos ceia. Páscoa é coisa de judeu. Jesus transformou a Páscoa em ceia. Diga aleluia. Nós não somos mais judeus para comemorar a Páscoa. Os judeus é normal. E os judeus que não são convertidos ainda, e até para os judeus messiânicos, algumas coisas ainda são normais. Mas para o judeu convertido mesmo, ele não comemora mais Páscoa, ele comemora ceia, porque a Páscoa era uma indicação daquele que viria, e a ceia é o fato daquele que veio. Lá na ceia ele disse: eu vou beber de novo convosco no reino de meu Pai. Percebe que ele continua insistindo? Eu quero ensinar para vocês o relacionamento com Deus, aquele El Shaddai, que é também, aleluia, aquele Elohim, que é também, aquele Yahvé Sabaote, que é também o Senhor dos exércitos, aquele que é Yahvé Chamar, o Senhor presente está, também é. Aquele que é Yahvé Roi, o Deus que vê, também é o Deus que vê. É o El Shaddai, também é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é tudo isso e muito mais. Mas eu me relaciono com Ele como Pai. Até rimou, né? Não foi nem pretensão, mas um bom pernambucano. Se eu morasse lá em São José do Egito, eu ia ganhar da Mãe Inácia em poesia. E Mãe Inácia é poeta, não é? Pernambucano é bom de poesia. Então a gente faz poesia até sem querer. Deus é isso e muito mais, mas eu me relaciono com Ele como Pai. Aleluia. Na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Percebe que persiste? Percebe que persiste? Do começo ao fim, ele diz: Pai, meu Pai, Pai, meu Pai, Pai, meu Pai. Também lá na cruz, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não diz Deus, ele diz Pai. Lucas 23, 46. A resposta do pai ao filho estava decretada já no Salmo 2, versículos 7 e 8. O que é que diz? Tu és meu filho e hoje te gerei. Não confunda esse texto como que Cristo passou a existir naquele momento. Não confunda. O verbo hebraico é Yahid. Yahid não é sobre o nascimento como você nasceu da barriga da sua mãe. Por favor, não confunda a palavra. Gerei é Yahid. Yahid é absoluto, único, isolado. Só ele nesse tipo. O que é isso, pastor?
Deus está dizendo que quando tu és meu filho e hoje te gerei, Ele está dizendo, hoje você vai ser ressuscitado, exaltado. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu és meu filho e hoje, e aí, tu és meu filho e hoje eu te exaltei, hoje você vai ressuscitar. Deus está falando da ressurreição. O livro de Atos confirma isso. Os apóstolos usaram esse texto para dizer, Carlos, Ele ressuscitou. Deus está dizendo, eu vou ressuscitar o meu filho. Nesse sentido, Ele está dizendo assim, hoje te gerei como corpo glorificado para dominar as nações. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. A resposta, quando Ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, a resposta já estava decretada no Salmo 2. Ele respondeu no domingo pela manhã, hoje eu vou te gerar meu filho. Aleluia. Jesus ressuscitado mandou dizer aos seus discípulos, através de Maria Madalena, Maria da cidade de Magdala, na verdade Madalena, e pode ser chamada de Magdala, porque Magdala é onde ela nasceu. Então Maria da cidade de Magdala, popularmente chamada Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios, foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Graça, superabundante graça. E mandou um recado para os seus discípulos. Você sabe qual foi o recado? João 20:17. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai. Agora Jesus não diz meu Pai, Suzinha, diz vosso Pai. Eu passei a vida inteira dizendo para vocês, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Agora eu vou dizer para vocês, meus discípulos, meus amigos, meus irmãos, vosso Pai, o Pai também é vosso. Para o meu Pai e o vosso Pai. Jesus está dizendo assim, olhe gentios, olhe discípulos, aleluia. Olhe mulher cananeia, Cirofenícia, de outro país, eu te alcancei. Olha romanos, olha gregos, ora partos, ora medos, ora bárbaros, ora escravo, ora livre. Vocês agora têm o Pai que é meu Pai. Antes de sua ascensão ao céu, sabe o que ele disse? Lucas 24:49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de Jesus ir ao céu, antes da sua ascensão ao céu, Jesus diz assim, subo, eis que vos envio a promessa de meu Pai. Irmão, é do começo ao fim. Já tendo mandado um recado para eles, o vosso Pai. A teologia petrina confirma esta referência paterna. O que é que diz em 1 Pedro 1,17? Olha, depois de Jesus Cristo, os discípulos continuam com essa doutrina da referência paterna. 1 Pedro 1,17, o que é que diz? E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em respeito a Deus, andai em respeito a Ele, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro fala assim, e se invocais por Pai. Depois que Jesus terminou a sua teologia paterna, Pedro continua. Não só Pedro, os apóstolos. A teologia paulina, que é que diz em Romanos 8, 15, 16, vamos lá.
Estou já concluindo a mensagem, Romanos 8, 15, 16, que é que diz lá? Eu amo esse texto de Pedro e eu amo esse de Paulo. Olha só, o Romanos 8, 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Carlos, você cantou, não foi? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Olha aqui, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba. Eu aprendi esses dias que a palavra em hebraico pai é Av. É pai em hebraico. Av, se até escrever. Abba é um idioma semítico, aramático, na área setentrional. Então, o hebraico e o aramaico são da mesma região geográfica, setentrional. Também é semítico. Então, é um idioma parecido com o hebraico. A palavra Abba é aramaico. E diz que essa palavra aramaico significa mais intimidade ainda. Diz paizinho. Papaizinho. Já pensou? De Elohim a papaizinho. Diga assim, que progresso. Da velha aliança para a nova aliança. Que progresso. Agora, antes era Elohim. E agora você pode chamar de papaizinho. O mesmo Espírito é o Espírito Santo, meus irmãos. O mesmo Espírito que é o Espírito Santo testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O Espírito Santo testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. A teologia joanina diz, sabe o quê? É o outro versículo que eu vou ler. Abra aí sua palavra aí em João 3, é outro versículo. 3, 1 e 2. 1 João 3, 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Percebe? E os discípulos aprenderam bem direitinho, né, Edvânia? Com Jesus. Eles costumavam chamar Iavé, o Eterno. Agora eles aprenderam com Jesus, chamar de papaizinho. E passaram isso para os irmãos. E eu estou passando isso para os irmãos nessa ceia. E nesse dia dos pais. Que é que diz? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Deus se manifestar, assim o veremos como Ele é. Você sabia que antigamente ninguém podia ver a face de Deus que morria? Você sabia que Jesus Cristo revela Deus encarnado e foi visto sem ninguém morrer? Quem entendeu? Diga aleluia. Talvez você não tenha muito manejo bíblico, está voando. Mas quem tem manejo bíblico está bem sentadinho aqui, a palavra. Antigamente, Deus falou assim, Moisés, se você quer ver minha face, você vai morrer, Moisés. Jesus aparece, aquele que é a expressão exata do seu ser. Aquele que disse para Filipe, quem viu o Pai vê a mim, olhe para mim. Eu revelo Deus com perfeição. E ninguém morreu.
Deus estava ali expresso em Jesus e ninguém morreu. Mas aqui, quando Jesus voltar, Deus vai se manifestar e nós vamos ver como Deus é. Nós não vimos Jesus, mas eu creio nele mais do que eu estou aqui, crendo em mim mesmo. Bem-aventurados que viram e creram. Não, felizes os que viram e creram. Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Quem foi regenerado vai ver Deus como Ele é. Como será Deus, hein, Carlos? João viu assentado num trono, cercado de pedras preciosas. Um trono cercado de 24 anciãos, 4 seres viventes, anjos, arcanjos, querubins, serafins, pedras preciosas, safira, ônix, topázio. João não viu a sua face, mas viu a sua glória. O profeta Isaías, no capítulo 6, viu a face de Jesus. João fala que Isaías não viu Deus, viu Jesus. Quem está no trono era Jesus. João diz que quem está no trono era Jesus, porque Isaías, se visse, morreria. Mas a glória foi tão grande no Velho Testamento que Isaías disse: eu estou morrendo, me acabando. E um serafim tirou uma brasa com atenaz do altar e tocou na boca de Isaías. Isaías disse: e sua iniquidade foi purificada. Isaías não viu Deus, irmão. Isaías viu Jesus. Quem estava sentado no trono era Jesus. Isaías capítulo 6 era Jesus. Se fosse Deus, ele tinha morrido na hora. Não dá para ver Deus e ficar vivo. Mas ainda não se manifestou o que vamos dizer. Quando Deus se manifestar na volta de Jesus, nós vamos ver Deus como Ele é. Essa é a nossa esperança. Por isso, não curve a cabeça para o mundo. Não se engane com os pratos do mundo. Não se engane com as farras do mundo. Não se engane com as delícias do mundo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Nós não vivemos para comida. Nós não vivemos para bebida. Nós vemos alegria e paz e gozo no Espírito Santo. Salmo 16:11, na sua presença, na sua mão direita, há delícias perpetuamente. Ele me preenche. Ele é minha alegria. Ele é meu líquido. Eu não sou escravo de nenhum líquido. Com sabedoria em secreto, vá lá que seja para os maduros, respeitando os fracos. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia é clara. Se fizer publicamente, se anunciar publicamente, é pecado. Se expor o que para outro é fraqueza, é pecado. Porque Paulo disse: pecais contra Cristo, vocês que têm uma maturidade. É pecado expor. Quem já leu, diga amém. Não exponha aquilo que você acha que não é pecado. E de fato, sem ser exposto, não é. Quem entendeu, diga amém. Se expor é pecado. Expor é pecado. Não porque seja pecado em si, mas porque afeta os fracos. Quem entendeu, diga amém.
afetou os fracos. O que é certo torna-se pecado. O que é certo torna-se errado. Meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem que ardeu o meu coração pra caramba. Quando eu descobri que eu vou ver Deus como Ele é. Inenarrável beleza. Não dá para narrar sua beleza. Não dá para mensurar sua glória. E nós pecadores, gentios, vamos ver como Ele é. Nada desse mundo pode atrair mais para aquele que nasceu de novo. Nada nesse mundo, aleluia, nada nesse mundo atrai mais aquele que nasceu de novo do que Deus. As coisas desse mundo são efêmeras. Alguém já disse que as cores mundanas foram pintadas por Satanás. As cores da glória foram pintadas por Jesus. O mundo é engano. O tempo não me dá para falar para dizer que o mundo é engano, o mundo passa, o mundo passa e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre e vai ver a sua face como Ele é. Que pobreza trocar Jesus pelo mundo. Que mediocridade em alto nível trocar Jesus pelo mundo. Quem conhece Jesus não troca por nada. Nenhuma proposta desse mundo consegue tirar alguém que tem a certeza que vai ver Deus como Ele é. E João diz assim: quem tem essa promessa, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Diga assim: quem tem essa promessa de ver Deus como Ele é, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Eu quero concluir essa mensagem dizendo assim: para os que têm Pai, a referência perfeita está no Pai do céu. Para os que têm Pai ausente, o Pai do céu estará sempre presente. Para os que não têm Pai mais, o Pai do céu é a nossa referência paterna e eterna. Um amigo me enviou: Pai é espelho, proteção, bênção e conselho. Pai é amor. Ora, Pai é tudo isso e muito mais. Fica de pé. Eu quero que um minuto para você celebrar. É muito pouco. Essa teologia paterna, eterna, que Jesus ensinou. Carlinhos, um dia que você já sofreu esse golpe no peito, no dia que eu perdi meu pai humano, Deus disse para mim assim, o Espírito Santo falou para mim assim: você nunca vai ao meu funeral. Você não sabe o quanto vale essa palavra. Deus disse assim: você nunca vai ao meu enterro. Eu levei o seu pai, eu salvei. Eu salvei. Você está indo para o enterro dele. Por meu você nunca vai. Qual é a intimidade que você tem com Deus? Quanto tempo você investe perto dele? No corre-corre da vida, você perde essa oportunidade de falar com a pessoa mais gloriosa desse universo? Precisamos estar mais junto dele. Quando acordar pela manhã, pelo amor de Deus, escorrega da cama e fala com ele.
Esse é um dos fracassos da igreja, na maioria. Acorda e sai para correr. Não fala nem com o pai. Irmão, você sabe o valor de um pai humano? É muito grande. Você sabe o valor do Pai Celeste? É assombrosamente incalculável. E você acorda pela manhã e já vai fazer algumas coisas sem falar com Ele. Deus tem me falado muito isso para falar aqui nessa igreja. Não só aqui não, viu, irmão? Em João Pessoa, em outros lugares. Amanhã, quando você acordar, eu vou amanhecer, e quando chegar o sol, tuas misericórdias se renovarão. Amanhã não é branco, né? Diz, segunda. Acorde pela manhã, escorregue da cama. Alguém dorme no sofá aqui ou não? Na rede? Onde você dorme com alguém? A maioria que dorme em cama, né? Alguém dorme em rede aqui? O dia para não cair, gira direitinho. Aí já profite de joelho assim: Pai, papaizinho, eu estou vivo. O sol brilhou. Eu dormi. Hoje de manhã eu acordei, obrigado, Pai, porque ontem eu não dormi. Foi grave. A noite inteira. Comi demais. Paguei o preço da minha insensatez. Aí quando eu acordei de manhã, com saúde, eu falei assim: Pai, eu acordei. E acordei com saúde. Amanhã, acorde e fale com Ele. Olha para o seu irmão e fala assim: fale mais com Ele. A decisão é sua. A decisão é sua. De ganhar ou perder. De intimidade ou distância. A decisão é sua. Eu não posso decidir por você. Eu decido por mim. Eu tenho orado para que os meus filhos aprendam a amar, estar junto a Deus, como eu aprendi com a minha avó Rita Maria da Silva, de 39 anos de idade até 105, era uma mulher de intimidade com Deus. Oremos. Pai querido, Abba, Ave, Paizinho, Papaizinho, que essa mensagem tenha impactado as nossas almas, a ponto de amanhã, pela manhã, com a tua permissão, acordarmos e falar: Papai, bom dia, papai. Um dia eu vou ver como o Senhor é. Limpa o meu coração. Pois aquele que tem essa certeza purifica-se a si mesmo. Pai, eu te adoro. Minha vida eu te entrego. Como eu te amo. Pai, eu te adoro. Minha vida eu te entrego. Como eu te amo. Quero convidar a diaconisa Divânia, diácono Julierme. Vamos ceiar com essa palavra que está na camisa de Tonho.